Ainda bem que não é uma coisa tão comum o assunto de hoje que eu vou falar, mas quando acontece é desagradável tanto para o empregado quanto para o empregador. Hoje eu vou contar para vocês sobre acidentes de trabalho. Meu nome é Gregor, eu sou advogado trabalhista aqui na Agulha Advogados e vamos falar hoje sobre os acidentes de trabalho. Primeiro, o que é um acidente de trabalho? O nome pode parecer um pouco óbvio, né? Mas calma aí que não é tão óbvio assim. O acidente de trabalho é aquele que ocorre em decorrência do labor da pessoa, da função, enquanto ela está exercendo o trabalho, seja no horário ou algo que acontece com ela por causa do trabalho que ela tem. Não entendeu? Calma que eu já vou entrar em vários exemplos aí para você entender certinho isso. Primeiro, o que é um acidente? Obviamente a palavra acidente é algo inesperado, né? Não é uma coisa planejada, uma coisa arquitetada, é algo inesperado que ocorre com o trabalhador, seja por causa de algo que ele está fazendo, seja no local de trabalho, seja no horário de trabalho e fora do trabalho, ou até aquele famoso acidente de trajeto, que muitas pessoas falam que não existe mais o acidente de trajeto, mas sim, depois da reforma trabalhista foi revertido isso e existe sim ainda o acidente de trajeto, quando você vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Aí fica uma dúvida muito importante. Todo acidente ocorrido no trabalho é um acidente de trabalho? A resposta é não necessariamente. Por exemplo, tem que ter o tal do nexo causal. É uma palavra meio complicada, mas o que é nexo causal? Nexo causal é aquilo que ocorreu que causou o acidente, né? Tem que ter uma ligação entre o seu trabalho, o acidente e as consequências que você sofreu. Então, no meio aqui tem que o empregador, por exemplo, ter contribuído para esse acidente ou a sua profissão até. Por que profissão? Por quê? Profissão, por exemplo, o catador de resíduo urbano, vulgarmente chamado de lixeiro, por exemplo, ele está muito mais propenso a sofrer um acidente de trabalho do que alguém que trabalha em contabilidade num escritório, um assistente financeiro. Então, ele naturalmente está sujeito ao quê? Está exposto a resíduos, alguma coisa perfurar ele, cortar, desgastar as juntas dele, porque muitos coletores de resíduos inclusive saltam dos caminhões com sacos pesados, às vezes sacos se rompem, né? Pode ir no olho dele alguma coisa, pode perfurar a mão uma agulha, um caco de vidro, enfim. São inúmeras coisas que essa profissão de lixeiro, de catador de resíduos, está exposto. O assistente financeiro, qual o risco que ele está exposto? Nenhum? Não, você está errado. Ele está exposto a duas coisas principalmente. LER, por exemplo, se ele usa muito computador, começa a doer o pulso com o tempo. E também ergonomia, né? De ficar torto na cadeira, não ter a posição certa e pode desenvolver, por exemplo, lombalgia crônica. Tem que ter o nexo. Agora, por exemplo, vamos falar, por exemplo, o assistente financeiro estava no trabalho e ele escorregou. Não necessariamente vai ser um acidente de trabalho, ok? Se for por causa que o empregador foi negligente e deixou, por exemplo, uma poça de óleo, não sei por que isso aconteceria, mas uma poça de óleo no local de trabalho e ele escorregar, claramente, aí tem culpa. Mas se ele torceu o pé que não viu um degrau, pisou em falso, o empregador não tem culpa, ok? Então não é todo acidente que ocorre dentro do local do trabalho ou no horário de trabalho que é considerado um acidente de trabalho. Por exemplo, aconteceu o seu acidente de trabalho. O que o empregador tem que fazer? E o que o empregado tem que fazer também? Não adianta ocorrer o acidente e o empregado ficar quieto. Seja desde aquele escorregão que ele pisou em falso num degrau, ou seja, por exemplo, ele se queimou no local de trabalho por causa da profissão dele por algum motivo. O que o empregado tem que fazer? Ele tem que comunicar ao empregador o que ocorreu. E qual que é o dever do empregador? Independente da empresa ter culpa ou não, é necessário abrir a CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Mas poxa, a empresa não tem nada a ver com isso. A empresa tem que abrir, pois ocorreu dentro do local de trabalho. Isso é uma exigência administrativa do Ministério do Trabalho e Emprego, porque caso venha o empregado entrar com processo algum dia, vai ser mais uma multa que o empregador vai ter que pagar de graça, só por não ter aberto a CAT. Qual que é o prazo de abrir a CAT? Aí que vem um detalhe, às vezes a CAT, se a pessoa é encaminhada ao hospital ou empregado, a CAT já é aberta automaticamente pelo médico, muitas vezes, dependendo da gravidade. Ou, geralmente, o prazo é de 1 dia, 24 horas, que a gente vem observando aí. E outro detalhe muito importante que eu vejo no meu dia a dia, por favor, você empregado, não cometa esse erro. Quando acontece acidente de trabalho e você vai ser afastado pelo INSS, você não fique sentado esperando o INSS vir atrás de você. Você vai atrás do INSS. Porque já peguei muitos casos assim. Doutor,
Poxa, eu fiquei afastado de atestado médico mais de 15 dias, mas eu não recebi do INSS. Meu amigo, minha amiga, não é automático. Você tem que levantar, entrar no site do GovBR, do meu INSS, e requerer o seu afastamento e vai ser marcada a perícia para você ser afastado ou não. O empregador, a responsabilidade dele termina quando? Quando ele emite a CAT. Então a CAT é indispensável nesse aspecto para você, empregador. Você tem que emitir essa CAT. Ah, mas foi um acidente de trajeto, doutor. Você também, empregador, você vai ter que emitir a CAT. Se o empregado estava indo trabalho, casa e, por exemplo, parou no caminho no mercado e daí foi para casa ou parou para pegar um lanche caminho de casa, isso ainda é acidente de trabalho, tá? Se ele não desviou muito do caminho, se ele não demorou muito, isso ainda é considerado acidente de trajeto, que é equiparado ao acidente de trabalho. E o acidente de trajeto, ele dá estabilidade para o empregado? Não, ele não dá estabilidade para o empregado. A não ser que, por exemplo, ele seja um motorista profissional. Muitos julgados têm considerado que o acidente de trajeto no encerramento da jornada e ele sofreu um acidente com um veículo particular ou próprio, especialmente o da empresa, isso vai dar direito à estabilidade para ele. Ou se durante o dia ele tem que dirigir da profissão como vendedor ambulante, também isso dá direito à estabilidade. Mas só o fato dele sair do trabalho, ir para casa, e ele não trabalha com nada que exija ter um veículo ou se movimentar, não, você não vai ter direito à estabilidade de 1 ano. Uma dúvida bastante comum que ocorre é, eu posso ser, por exemplo, você sofreu um acidente, você foi afastado pelo INSS ou você ficou de atestado, você pode ser mandado embora sem justa causa ou com justa causa? Novamente, depende, voltando ali, se o acidente foi em decorrência do trabalho, você, ao retorno, você vai ter direito à estabilidade de 1 ano, estabilidade provisória acidental. Mas um dos requisitos que muitos julgados dizem é que tem de haver o afastamento, seja ele previdenciário, que é pelo INSS, ou afastamento somente o médico. Aí isso vai de cada caso em caso, tá? Não existe uma regra padrão para isso. Mas, por exemplo, o acidente que você sofreu, você pode se recuperar totalmente ou você pode se recuperar parcialmente. Mas você também, ao mesmo tempo, pode ficar permanentemente incapacitado ao trabalho e a qualquer atividade do dia a dia. Por exemplo, ficar com seus filhos, sair no parque, passear, se divertir ou algo mais grave. O que acontece nesse caso? Aí é um caso mais extremo, já ocorre a aposentadoria por invalidez, isso é previdenciário. Mas e no trabalhista, o que acontece? Acontece que o empregador vai ter que indenizar o empregado. De que forma? Tem tipo de indenização de danos morais, danos materiais e também lucros cessantes, que podem entrar nesse caso, e pensionamento. Pensão vitalícia, por exemplo. Como é que é feito esse cálculo da pensão? É um cálculo bastante complexo. Depende de vários fatores. Por exemplo, foi incapacitado, sim ou não? Ah, se sim, qual percentual de incapacidade atingiu essa pessoa? 5% da mobilidade dela? É permanente essa incapacidade ou não? Ele vai recuperar ou não? São vários fatores que você vai levar em conta quando vai calcular o pensionamento do empregado. Mas, que nem eu falei, esse pensionamento ele pode durar o resto da vida dele ou pode durar até ele se recuperar da lesão. E pode ser total ou parcial esse pensionamento. Mas e se o pior ocorrer? Por exemplo, a morte? Quem vai receber o dinheiro? Obviamente não a pessoa que faleceu, mas sim as pessoas que dependiam daquele trabalhador. Por exemplo, trabalhava uma pessoa com redes de alta tensão, sofreu um choque elétrico, morreu, veio a falecer. A família dele, o menor de idade, ou a mulher e os filhos, vão ter direito à pensão. Geralmente é até a criança completar 21 anos, não é regra também nesse caso, depende de cada caso concreto. E a mulher, se dependia da remuneração do marido, se ela vivia do lar, que chama, né? Ela vai ter direito, muito provavelmente, o resto da vida, direito à pensão trabalhista paga pela empresa. E isso não exclui pensão do INSS, por exemplo, se ele já tinha algum benefício do INSS que ele recebia permanentemente, ela vai poder receber essa pensão do INSS junto com a pensão da empresa. E espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema bastante complexo que ocorre bastante, infelizmente, em casos que eu pego. E vejo também muita carência de informação tanto por parte do empregado como por parte do empregador. Que se ambas as partes fizessem aquele mínimo que a lei estabelece, seria muito mais fácil se entenderem nesse aspecto. Então deixa aqui o seu like, o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!